Eu pus a água lá no condensador do ar-condicionado. Eu tenho um ar-condicionado no escritório, mas ele é pequenininho, ele é interno, né? Então não é grande coisa, não. Mas já ajuda. Dá para não morrer. Começamos, então? Bom, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós terminamos uma porção ali em que falava do efeito do Espírito, quando nós nos enchemos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, é uma consequência, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, outra consequência, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma terceira consequência de andar cheio do Espírito, e finalmente sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a sujeição é uma característica de quem anda no Espírito. A sujeição, que é uma coisa que normalmente a carne não gosta de jeito nenhum. E na continuação ele vai falar justamente desse assunto da sujeição. No capítulo 20, 22, no capítulo 5, perdão, Efésios 5, versículo 22, ele vai aqui falar de sujeição. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Em seguida, ele vai falar dos maridos, amar as mulheres. Né? No versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Depois, no capítulo seguinte, ele vai falar da sujeição dos filhos aos pais e também da sujeição dos servos ou empregados aos seus patrões ou senhores. Então, sujeição é um assunto que não é muito popular hoje em dia, né? Porque todo mundo quer ser independente, todo mundo. Outro dia eu estava num lugar, num supermercado, e tinha uma. Esqueci de ligar aqui minha câmera, peraí. Mas, como eu estava dizendo, sujeição não é um assunto muito popular nos nossos dias. E quando nós vemos aqui, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, nós já vamos encontrar uma resistência. Eu estava no supermercado outro dia, tinha aquela banquinha de livros, né, aquele stand de livros, e tinha lá um livro, até tirei uma foto, porque na capa tinha o título assim, uma mulher, né, toda empoderada, com uma capa tipo super-heroína, e o título era Ninguém manda em mim. Mal sabe ela que isso aí é justamente o oposto do que Deus fez. Deus criou todas as coisas e criou a sujeição. Se você analisar, o universo todo, ele só funciona porque existe sujeição. Que existe sujeição. A Lua está sujeita à Terra. E a Lua e a Terra estão sujeitas ao Sol. E os planetas estão sujeitos uns aos outros. De modo que, se você tirar essa sujeição, esse equilíbrio, o universo se desfaz, se destrói. Os planetas vão bater um no outro, que nem uma mesa de bilhar, né? Vai acabar tudo. Então, Deus criou as coisas com sujeição umas com as outras.
E quando começa falando aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, e aí ele vai passar para falar das mulheres. Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O fato de que o, o fato de sermos crentes não significa que os relacionamentos ou as relações desta vida não estejam valendo para nós. Elas estão valendo para nós, sim. Eu me lembro, eu era recém-convertido e fui numa igreja, uma grande igreja pentecostal, evangelho quadrangular, que tinha aqui em Limeira, ainda tem, e fui lá assistir o culto, né? Eu não estava reunido ainda no nome do Senhor, estava procurando onde congregar. Achei uma coisa horrível, né? Aquela mulher lá na frente, tinha uma pastora, e ela era poderosa, né? E ela pedindo dinheiro, assim, na cara dura para todo mundo. Quem vai dar 100, vem lá para frente. Quem vai dar 50, venha para frente. Quem vai dar 20, quem venha para frente. Quem vai dar qualquer coisa, venha para frente. Então, ela humilhava, né, a pessoa, para constranger as pessoas a dar o dinheiro lá no palco. Mas no dia seguinte eu voltei lá, mas não para assistir o culto, que eu não queria nem ver aquilo ali. Eu voltei porque tinha uma banca da Bíblia na porta do templo, uma mesa com venda de Bíblias, e eu queria comprar uma Bíblia. Eu estava escolhendo, chegou um homem, todo vestido de branco, camisa branca, calça branca, sapato branco. E ele perguntou: o senhor já veio à nossa igreja? Já veio ao nosso culto? Eu falei: eu vim ontem à noite aí. Ah, e o que o senhor achou? Eu falei assim: eu achei estranho, porque tem uma mulher aí pregando, né? Eu já estava entendendo algumas coisas, sabe, da verdade. Eu já estava entendendo. Eu vi que tem uma mulher pregando. Ele falou assim: ah, não, mas em Cristo não há mais homem nem mulher. Olha a ideia do cara, né? A vontade que dava, ele fala assim: por que você não casou com um homem, então? Não há mais homem nem mulher em Cristo, em Cristo. Mas nas relações na terra, continua existindo patrão, empregado, pais, filhos, maridos, esposas. Tudo isso continua existindo. Porque se você tirar dois pilares que sustentam a sociedade, um que é a autoridade e outro a submissão à autoridade, você destrói a autoridade, você destrói a sociedade. A anarquia não funciona. A anarquia não funciona. Até na natureza, os animais têm hierarquia, né? Por que o leão é chamado o rei dos animais? Existe uma hierarquia na natureza. Então, vós mulheres, Efésios 5:22, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O Senhor é sempre a referência para nós de qualquer coisa. E no versículo 23, ele fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nós encontramos mais sobre isso em 1 Coríntios 11, quando nós vemos que nessa hierarquia, temos até Cristo em submissão ao Pai, a Deus Pai. E depois o marido, Cristo é a cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Então tem tudo, não adianta querer fugir, não adianta as feministas inventarem moda, não adianta, você destrói uma sociedade quando você tira esses pilares da autoridade e da submissão à autoridade. Então nós temos aqui agora, no versículo 23, dizendo que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse salvador aqui não é tanto no sentido de salvador dos pecados, mas é de mantenedor, de conservador. Né? Ele tem uma outra passagem, a 1 Timóteo fala assim no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens.
principalmente dos fiéis. Então, essa é a noção. É o preservador, o mantenedor, esse salvador, no sentido de mantenedor. Então, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador ou o mantenedor do corpo. E voltando então lá para Efésios, capítulo 5, ele vai dar um exemplo no versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ah, mas eu protesto. Eu sei que você protesta, porque a carne não gosta disso. A carne odeia sujeição. A carne quer ser dona de si mesmo. Cada um quer ser dono do seu próprio nariz. Mas veja o que está acontecendo hoje na cristandade, quando existe uma desordem generalizada, porque não existe mais o respeito à autoridade, começando pela autoridade da palavra de Deus. Isso aqui, quando a gente lê isso aqui, alguns vão falar assim: não, isso é porque Paulo era machista, Paulo não gostava de mulher, Paulo era isso, Paulo era aquilo. A pessoa não entende que isso é a palavra de Deus. São mandamentos do Senhor, não de Paulo. São mandamentos do Senhor. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí vem o outro lado da história, né? O outro lado da moeda, que é o marido. É o marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Passou um carro aqui com alguém que não teve dinheiro para comprar. O dinheiro só deu para comprar o som, mas não deu para comprar o fone de ouvido. Então, porque o marido é a cabeça da mulher, onde estou no versículo 24, né? De sorte que assim como. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, se tiver alguma mulher dizendo que é muito difícil, é um fardo muito grande se sujeitar ao marido, como ao Senhor, fala no versículo 22, pense que a missão do marido, ela é praticamente impossível, porque não é sujeição, é amar. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A mulher, a mulher é dada a ordem de se sujeitar. Ao marido é dada a ordem de amar. Agora, quando um marido exige sujeição da mulher, ele está fazendo errado. Porque a sujeição deve ser uma coisa que vem do coração, não é mandada. A sujeição não pode ser mandada, pelo menos dentro do meio cristão, né? Dentro do relacionamento cristão, a sujeição não pode ser ordenada. Mulher, se sujeita a mim aí, mulher, me obedeça, mulher. Você tem que me obedecer, olha lá. O Mário falou que. O Mário não fala nada. O Mário é o último que fala, é o primeiro que apanha. É a palavra de Deus que fala. Palavra de Deus. Então, essa sujeição tem que vir do coração. A mulher tem que entender que ela não foi criada primeiro. Primeiro foi criado o homem. Adão foi criado. E a mulher foi tirada de Adão. A mulher foi tirada do homem. Não, não ao contrário. Foi o homem que foi tirado da mulher. A mulher foi tirada do homem. Então, o homem é a cabeça. O homem é a cabeça. Mas ele não pode também ser um tirano sobre a sua esposa e exigir dela uma sujeição. Porque se não for do coração, como é que vai ser? Vai ser de opressão, né? Vai ser de opressão. E quando eu continuo aqui, então, de sorte que assim, versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela.
qual foi o nível do amor, a quantidade de amor que Cristo teve pela igreja. Foi ao ponto de se entregar por ela, de morrer por ela. E assim o marido, ele tem que amar ao ponto de morrer pela sua esposa. Ao ponto de morrer pela sua esposa. Não de matar, não de matar. Nós vemos muitos dos chamados crimes passionais, né? Que o cara vai e mata a mulher e depois se suicida, né? Tem muito disso. O cara mata a mulher e em seguida se suicida, porque ela deixou, ela não quis mais ele, brigou com ele e tal. Então ele é tipo assim, ela não vai ficar comigo, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Mata a mulher e se suicida. O que que é isso? Isso é idolatria. Isso é idolatria. A mulher era o ídolo dele. Então ele não podia viver sem ela, então ele acaba dando fim na esposa, porque não consegue viver sem ela. E depois ele dá um fim à própria vida, porque ele também não tem mais razão de viver. Acabou seu ídolo, acabou sua razão de viver. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O Senhor fez algumas coisas aqui, quando ele veio aqui. Uma primeira, ele se entregou pela sua igreja, pela sua esposa. A segunda coisa que ele fez, ele e está fazendo ainda, foi santificar a igreja. É o versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a santificação da igreja, né, da esposa de Cristo, ela é uma coisa constante e contínua. Ele nos santificou quando fomos salvos, ele está nos santificando dia a dia pela sua palavra. Ele nos santificou primeiro com o seu sangue. O seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Mas agora é a palavra que nos purifica das sujeiras que nós pegamos todos os dias. Então a primeira limpeza foi a do sangue, que nos santificou de uma vez para sempre, nos tornou santos aos olhos de Deus. Mas aí vem a santificação contínua, vem o lavar dos pés. Lembra da passagem do Evangelho? O Senhor ensinando os discípulos a lavar os pés uns aos outros. O lavar os pés é aplicar água naquela parte do corpo que pega a poeira do mundo. E assim também aqui nos fala da lavagem da água da palavra, que é para santificar, ou seja, para purificar das sujeiras que vão agregando à nossa vida no dia a dia. Somos santificados totalmente quando cremos em Cristo pela obra da cruz no Calvário, pelo sangue derramado. O sangue nos limpa de todos os nossos pecados. Mas no dia a dia é a água. Que água? Água mineral? Não. A água da palavra. É muito importante que a nossa vida aqui na Terra, como cristãos, como nascidos de novo, começa pela água. Quem estuda ciência sabe que a vida na Terra não existiria sem água, né? São coisas que, por exemplo, você precisa de água para existir vida. Precisa de água, precisa de luz para fazer a fotossíntese. A luz do sol é que produz a fotossíntese na planta, elas produzem açúcar e depois daí começa a cadeia alimentar, né? O capim vai ser comido pelo boi, o boi vai ser comido pelo leão e assim por diante. Tudo começa na água, com água e com luz, a luz do sol, produzindo a fotossíntese. É um método muito maravilhoso esse da formação e preservação da vida na Terra. Mas nós sabemos também que o crente começa a sua jornada quando ele nasce de novo. Em João capítulo 3,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Como assim? Batismo? Não. Tem nada a ver com batismo, nascer da água. Não tem nada. Isso é ideia católica. E ideia protestante também, e muitas religiões protestantes que acham que João 3 é sobre batismo. Não tem batismo ali. É a água e o Espírito. Duas coisas puríssimas. Não é a água de uma piscina, de um tanque, de uma pia batismal, de um rio. É a água da palavra, porque aqui fala muito bem que somos santificados e purificados com a água da palavra, com a lavagem da água pela palavra. E se nós abrirmos uma passagem em João, capítulo 15, é quando o Senhor lavou os pés dos seus discípulos, ele disse em seguida, vós, no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. Por isso que é tão importante todos os dias fazermos uma leitura, qualquer que seja uma leitura da palavra. Ler versículos, ler comentários que tenham lá a palavra. A palavra é a coisa mágica, vamos dizer assim. Porque no novo nascimento, o Espírito Santo aplica a palavra na alma de uma pessoa e essa palavra gera vida na pessoa. Né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é ouvir a palavra de Deus que produz fé, porque produz vida também quando é aplicada pelo Espírito Santo. Porque o ser humano, no seu estado natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. Você falar qualquer coisa com morto, você tentar mexer o morto, ele não faz nada, ele é morto. Mas vem a palavra, aplicada pelo Espírito, e brota vida dentro desse ser humano. E de repente ele está se sentindo incomodado. Uma coisa maravilhosa é quando você vê uma pessoa que tem um contato a primeira vez com a palavra de Deus e passa a viver incomodado, ele fica inquieto. Ele pensa, o que está acontecendo comigo? Eu sou pecador. Essa vida que agora ele tem ainda não é a vida eterna, mas é vida para ele poder sentir o peso dos seus pecados, para poder então escutar o Evangelho e crer em Jesus. Ele precisa ter vida antes. Então tudo começa na água, na água da palavra de Deus. E o Senhor está lavando, está purificando e santificando. Primeiro ele se entregou por nós, no versículo 25, né? Também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele se entregou, primeiro passo na sua obra. Agora ele está fazendo uma obra contínua e constante para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E vai até onde? Vai chegar onde esse trabalho que ele está fazendo hoje? O versículo 27. Para apresentar à igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós vivemos hoje no mundo, né, numa sociedade que praticamente criou a idolatria do corpo, né? Academia para todo lado, é botox, é operação, é lipoaspiração, é não sei o quê. A pessoa não quer envelhecer de jeito nenhum, mas vai envelhece. Não tem jeito, não tem jeito. Você não consegue barrar envelhecimento, faz parte da vida. Envelhecer faz parte da vida. A vida leva você a envelhecer. Mas todo esse esforço que o ser humano faz por meio da medicina, dos cosméticos, e de exercícios, e de vitaminas, e de aditivos, e de suplementos, o Senhor faz com a igreja através da palavra. A palavra é o suplemento, a palavra é a plástica pela qual a igreja passa todos os dias para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É Ele que faz a obra. É o Senhor que está fazendo isso, nesse exato momento, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E aí ele volta a falar dos maridos, no versículo 28, né? Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Tem até uma ideia muito errada aí, que eu considero muito errada, né? Uma vez eu ouvi alguém falar que para você amar o próximo, você primeiro precisa aprender a se amar. Muito bem. E quanto tempo leva esse curso de se amar? Porque o normal é que não acabe nunca, né? A pessoa, não posso amar você ainda porque eu tô aprendendo a me amar. Quando eu terminar de me amar, quando eu terminar de aprender a me amar, daí eu vou amar você. Isso é balela. Isso é balela. O Senhor amou ao ponto de entregar a sua vida. Ele não amou pouco. Ele não deu pouco, ele deu tudo. Ele entregou a própria vida por nós. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como o Senhor, como o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, tudo isso aqui mostra uma ordem muito bonita, muito maravilhosa que Deus instituiu de hierarquia nas coisas de Deus. O homem, cabeça da mulher, Senhor Jesus, cabeça do homem, Deus, cabeça de Cristo. Podemos até abrir lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde ele reforça esse pensamento. No versículo 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha a ordem que Deus colocou na sua palavra. Querer transtornar essa ordem é querer arrumar encrenca. Por isso a sociedade está o que está hoje. Essa confusão que existe hoje, o pessoal fazendo passeata, fazendo protesto, mulher dizendo que não precisa de homem. Isso é loucura. Isso é uma total tolice. Coisas que transtornam a ordem colocada por Deus. Hoje eu li até uma notícia de um dos que foram presos lá em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro, né? Porque estavam acampados lá na frente dos quartéis, depois entraram no Congresso. Então tem um monte de gente presa, né? E aí um lá, a defesa dele, provou que ele não estava acampado em frente ao quartel. Por algum motivo, A mais B, ele não estava acampado em frente ao quartel. E o ministro do Supremo simplesmente excluiu da condenação dele esse argumento de estar acampado dentro do quartel, mas manteve 18 anos de cadeia para ele. O pessoal pegou 18 anos de cadeia. Por quê? Porque eles são acusados de querer transtornar, né? De querer dar um golpe. Golpistas, são chamados de golpistas, de querer dar um golpe, de derrubar o governo. E muitos ali com a Bíblia na mão, sendo insuflados, né, por seus pastores, por seus líderes religiosos, sem entender que Deus estabeleceu ordem no mundo. Ah, mas o governo não é bom. Ninguém falou que Deus estabeleceu um governo bom. Deus estabeleceu o governo. O primeiro foi Noé, lá no começo, né? O primeiro a quem Deus deu poder de tirar a vida de um ser humano que fosse homicida.
E hoje nós temos, em Romanos, nós temos lá, não é à toa que a autoridade, o juiz, potestade, traz a espada. Por que ele traz a espada? Porque ele tem poder para matar. Por que um policial anda com uma arma na cintura? Para matar. Matar quem? Matar quem não se sujeita à ordem estabelecida por Deus. Por Deus. Desobedecer às autoridades é desobedecer a Deus. Ah, mas se for um Hitler, não importa. É autoridade? É. Então, tem que obedecer. Ah, mas se mandar proibir de ler a Bíblia, aí não, né? Aí não. Tanto é que é muito complicado hoje em países como a Coreia do Norte, onde é proibido realmente você ter uma Bíblia, né? Mas hoje eles têm um trabalho tremendo lá para fazer essa proibição valer, porque qualquer pessoa pode ter uma Bíblia num negocinho assim, ó, desse tamanho assim, um pendão. Aí ele tem uma Bíblia ali. Ele tem a Bíblia no celular, ele tem a Bíblia num tablet, ele tem a Bíblia. Então, até difícil, né? Então, cabe ao crente buscar maneiras sábias de obedecer a Deus sem criar confusão com as autoridades. Mas voltamos lá, então, a Efésios 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ah, tem mais uma outra coisa que eu queria falar aqui. Versículo 28, ele fala: o marido ama seu próprio corpo. O versículo 28 também: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E depois, no versículo 29, ama a sua própria carne. Corpo, a própria pessoa e a própria carne. Essas coisas o marido ama. E ele tem que amar a mulher como ele ama a si mesmo. E o homem já nasce com o instinto de cuidar do próprio corpo, de alimentar o próprio corpo, de vestir o próprio corpo, de banhar ou limpar ou lavar o próprio corpo. E de evitar a todo custo ferir o próprio corpo, não é? E isso ele deve transferir para a mulher também. Um homem que não cuida, não alimenta, não provê para a vestimenta da mulher, não provê para a saúde da mulher, não protege a mulher, ele não é um homem. Ele não é um homem completo, ele não é um homem de verdade. É muito fácil, né? Tem um cara põe aí um monte de filho no mundo, vai para o boteco, fica lá enchendo a cara, vai atrás de prostituta e tudo, e se considera homem. Isso não é homem. Isso não é homem. Tem animais, tem alguns animais, por exemplo, o pinguim, eles só têm uma companheira a vida inteira. O corvo, não o urubu brasileiro, mas o corvo, aquele corvo europeu, americano, aquele pássaro preto grande, também só tem uma companheira. Então, até os animais têm certa ordem nessas coisas, né? E cuidam, e cuidam. Um homem que não cuida da sua esposa, um homem que não protege a sua esposa, um homem que não provê para a sua esposa, não é homem. Ainda não aprendeu a ser homem, porque Deus criou o homem para isso.
Ele criou o homem para ser. A mulher foi tirada do lado do homem. O que significa isso? Deus abriu, tirou uma costela do lado do homem, e o interessante é saber que a costela é o único osso que cresce de novo. Se você tirar uma costela e deixar a raiz dela, cresce outra costela no lugar. Eu não sabia disso, eu descobri. É o único osso do corpo que ele é capaz de crescer de novo. Desde que permaneça o engaste dele lá, ela cresce de novo. Então o homem não tem uma costela a menos por causa da mulher. Não vai tentar acusar a mulher e falar assim, por causa de você eu estou com a costela a menos, não. Porque Adão ficou com todas as costelas que ele tinha depois. Mas veja que quando Deus tirou do lado de Adão a mulher, ele tirou a mulher debaixo do braço de Adão, braço de proteção, e ao lado do seu coração, o lugar das afeições. Então o homem tem que ter a sua esposa debaixo do seu braço de proteção e ao lado do seu coração de afeição. Esse é o lugar que o homem tem que dar à esposa. Esse é o lugar. E ela, então, vai respeitá-lo, porque vai reconhecer que ele é um homem que a trata como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Se tem um homem que bate na mulher, isso não é homem. Ele não aprendeu a ser homem ainda. Ele faltou algumas aulas aí da hombridade, né? Ele faltou algumas aulas. Porque um homem não, jamais, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. Um homem nunca, em hipótese alguma, pode bater numa mulher. Numa mulher você não bate nem com uma flor, né? Tem um ditado assim. De jeito nenhum. Por quê? Porque essa não é a função do homem de protetor da mulher. Para isso ele é mais forte que a mulher, não é? Naturalmente, é claro que tem umas mulheres aí que são musculosas, né? Fazem halterofilismo, essas coisas todas. Não é o normal. É fora da curva isso aí. Porque o natural é o homem, geralmente, tem maior força física e maior capacidade de trabalho físico do que a mulher. E a mulher ser mais voltada para coisas mais finas, né? Mais delicadas, porque ela tem uma sensibilidade maior do que o homem. O homem é meio burrão para certas coisas, né? A mulher tem mais sensibilidade do que o homem. O homem que sabe, a mulher que sabe arrumar as coisas, que sabe cuidar dos filhos e tudo, o homem é mais turrão, não é tão bom assim. Mas ele é, às vezes uma pessoa fica contestando, fala assim, porque tem que ter igualdade entre os sexos e não sei o que. Eu falei, então tá bom. Você está em casa à noite, de repente alguém começa a espancar a porta, dar murro na porta da sua casa. Quem vai lá ver o que é? É mulher? É o homem. É o homem. Porque ele tem que se colocar. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ele se colocou, o amor de Cristo foi tanto que ele é representado por Adão no Antigo Testamento. E o que Adão fez? 1 Timóteo, capítulo 2, nós podemos ver o que Adão fez. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, mas Adão não foi enganado. Adão viu Eva, para começar, Eva já tinha abandonado o lugar de proteção onde ela deveria estar e foi dar ouvidos para a serpente. Foi bater papo com a serpente. E Adão errou porque também não estava presente ali para proteger a mulher. Mas ele
viu perfeitamente que ela estava desobedecendo a Deus. Porque aqui diz: Adão não foi enganado. Então, Adão caiu como? Adão caiu porque ele quis cair. Ele foi atrás de Eva. Por amor à mulher, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desobediência a Deus, por amor de Eva. Porque ele ali é uma figura de Cristo. Cristo não tinha pecado, mas ele foi feito pecado na cruz por amor da igreja. Por amar a igreja, ele foi até as últimas consequências. Se deixou pregar numa cruz. Existe uma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tem um versículo que costuma causar dificuldade, é esse mesmo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que fala: "E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação." Ué, então a mulher só pode ser salva se ela der à luz? Hum, não é bem isso aí. Eu vou encontrar o versículo aqui. É, na tradução do Darby, eu acho que ele fala. É, olha a diferença, uma diferença pequena no texto, mas que causa uma grande diferença no entendimento, né? Salvar-se-á, a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Esse salvar-se-á aqui não é salvação da alma, hein? Não é salvação dos pecados. Esse é preservação. É preservação. Ela ficará a salvo, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Para entender isso, é preciso entender que quando ela entabulou uma conversa com Satanás, com a serpente, ela criou um vínculo de amizade ali. E para que esse vínculo não continuasse, o Senhor amaldiçoou a serpente e prometeu que da semente da mulher sairia um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então ali ele já botou um bloqueio naquela amizade que tinha acabado de começar, para que não tivesse mais qualquer possibilidade de Satanás e a mulher se entenderem. Então, ela será preservada, no versículo 15 de 1 Timóteo 2, dando à luz filhos, permanecer com a modéstia na fé, no amor e na santificação. Preservada do quê? Preservada do engano, preservada dos ataques do diabo, preservada das dificuldades, né? Mas veja na versão do John Nelson Darby, que esse versículo diz assim: "Mas ela será preservada", inclusive ele usa a palavra preservada, não salvar-se-á, "mas ela será preservada, dando à luz filhos, se eles continuarem, homem e mulher, marido e esposa, se eles continuarem na fé, no amor
na santidade com discrição. Eles. Então, o grande problema das versões em português é que colocam a obrigação em cima da mulher. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Não, todas elas falam que é a mulher que tem que permanecer, né? Mas Darby coloca eles continuarem na fé, no amor e na santidade. Então, é uma obrigação do marido e mulher. Voltamos lá para Efésios, capítulo 5, e vamos fazer o seguinte agora, que nós já estamos, já falei bastante aqui, vamos abrir para perguntas. De você. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Amém, boa noite. Boa noite. Meu celular acabou a bateria. O pastor falava: fica de pé, só quem é dizimista. E vamos orar. Esse pessoal não tem vergonha, né? É, ninguém tem dúvida aí? A Elaine perguntou. Vamos lá, Elaine. Irmão, e quando a gente é divorciada, não tem ninguém, não tem marido? É, a esposa, a mulher está sujeita ao homem, né? Como autoridade, como cabeça sobre ela. Então, uma irmã que é viúva, por exemplo, lá em Timóteo, ele fala das responsabilidades das viúvas. Quer ver? Vamos abrir lá. Foi bom perguntar. Uma boa pergunta. Das mulheres que são sozinhas. O que faz com elas, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo. Aqui começa no versículo 1, dizendo a maneira como os varões, os jovens varões, devem admoestar, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva, que inscrita é porque a Assembleia ajudava, né, com alimentação as viúvas da Assembleia. Nunca seja inscrita viúva, e esse é uma coisa que também, entre os irmãos, quando existe alguma viúva que tem necessidades, a Assembleia tem o dever de ajudar. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra.
Então, essa aqui é o lado da Assembleia e da família também, dos filhos, quando a viúva tem filhos, né? Cabe aos filhos ter que cuidar. Porque naquele tempo, principalmente no começo da igreja, não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. Aliás, na China, ainda não tem. Na China, existe uma cultura lá que quando os pais ficam velhos, são os filhos que têm que manter os pais. Essa é a cultura chinesa, ninguém reclama disso lá. Mas aquela que é viúva, ou que é divorciada, ou é que é só, a mulher que é só, ou que mesmo que se for solteira, né, e não pretende se casar, ela tem nos irmãos, a autoridade sobre elas. Não é que ela fica sem cabeça, né? Ah, não tenho marido, estou sem cabeça. Não. Os irmãos têm autoridade sobre ela, assim como o Senhor tem autoridade sobre os irmãos. Então, não vai sentir a falta da autoridade masculina no caso daquelas irmãs que não têm marido, seja por viuvez ou por divórcio, ou separação, ou abandono, né? Muitas são abandonadas pelos maridos, mas é isso. Sobre o exercício físico, é válido fazer para melhorar a saúde? Por exemplo, no meu caso, que sou magro e quero ganhar um peso. Ó, se você quiser ganhar um peso, passa aqui em casa que eu tenho um bocado de peso que eu quero perder. Eu estou doando peso, sem problema. Lá, Paulo fala na sua carta que o exercício físico, para pouco é proveitoso, mas a piedade é muito proveitosa. Então, ele não fala que o exercício físico não é proveitoso. Ele fala que é proveitoso para pouco. Então, a piedade para muito é proveitosa. Agora, é bom ter isso em mente também, porque alguns ficam viciados em exercício físico, né? O cara passa a vida na academia, passa a vida tomando um monte de bomba lá para deixar o corpo todo cheio de bolotas. E aí ele tirou o foco da coisa, né? Aí ele está cuidando mais do corpo do que do espírito. Mas não tem nada de errado em fazer exercício físico. E quando a mulher não segue os mandamentos, não busca junto com o marido, ela sofre, coitada. Pobre dela. A mulher que não se sujeita, ela não percebe que o grande perigo que ela corre é que o que aconteceu no Jardim do Éden? Eva estava longe de Adão. Eva estava sozinha conversando com a serpente. Então, uma mulher que não se sujeita, que não está junto com o marido nas coisas, ela está vulnerável. Ela está mais aberta a atacar a ataques de Satanás. Satanás vai na mulher, porque é a parte mais frágil. Ele ataca a mulher. Por isso que existem tantas seitas criadas por mulheres. Você vê, o Adventismo do sétimo dia, né? Uma mulher, a tal da profetisa lá, que você tem no batismo, você tem que jurar que vai ser leal a Ellen White. Está escrito lá na fórmula batismal. A Igreja Quadrangular, a Evangelho Quadrangular, é uma mulher também que fundou. Tem outras seitas aí, mulheres também, ou fundadoras, ou encabeçando o ministério, ou quando nós vemos que não existe isso na Bíblia. Isso é fruto da desobediência. A desobediência que gera isso. Alguém colocou aqui Tiago 1:27, né? A religião, a verdadeira religião, né? Que Tiago fala ali no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Então, na realidade, o que ele está dizendo aqui, deixa eu pôr de novo aqui, ó, a passagem. O que ele está dizendo aqui é o comportamento de um salvo. Então, veja que é diferente, olha. Quando se fala em religião, normalmente, para um incrédulo, ele logo pensa em oferendas, em cerimônias, acender vela, usar uma roupa diferente. Ele logo pensa em coisas cerimoniais. Mas aqui deixa muito claro que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Então, é atitude, não é, não é exterior. Não são cerimônias exteriores, como normalmente as pessoas pensam em religião, né? E tem um outro versículo que fala que se alguém pensa que é religioso e não guarda a sua língua, né? O versículo anterior, Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Percebe que a pessoa que cria uma aura de santidade em torno de si, mas que não tem fundamento nenhum, não tem alicerce. Deus procura pessoas com práticas. Claro que não tem nada a ver com salvação isso aqui, hein? Isso aqui é uma consequência da salvação já recebida. Então, uma pessoa que foi salva, ela vai se preocupar com os órfãos, com as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. E guardar sua língua também. Vai guardar sua língua, vai refrear a língua, como fala no versículo 26. Então, não é mais aquela ideia de religião como cerimônia, né? Vamos acender velas, vamos colocar uma música suave, vamos colocar uma roupa toda paramentada, lá o padre vai com aquela a batina, com aquelas cores, todas tem todo significado aquilo, né? Não, isso não é a religião verdadeira. Não é, pode ser muito interessante, bonito e dar lucro para o pai de um amigo meu que tinha uma fábrica de roupa de padre. É verdade. Ele tinha uma fábrica, uma confecção de roupas para sacerdotes. Porque diz que é bem complicado o negócio. Para cada dia de festa, tem um tipo de roupa, com um tipo de cor, um tipo de batina, um tipo de cor e tal. Isso aí é tudo vão. Deus olha para isso e ri, fala: o que, que é isso? O que, que esses caras estão fazendo aí? Não é isso que agrada a Deus. Ah, irmão, com relação à punição da serpente, tem algo na Bíblia que fala como ela se locomovia antes, já que agora ela teria que se rastejar? Bom, nós não sabemos, né? Porque a Bíblia fala que um dos castigos dado à serpente foi comer o pó da terra e rastejando, né? Porque ela ficaria muito perto da terra, muito perto do chão. É uma figura para nós também isso, né? Que é o lugar que Satanás foi colocado para comer terra, para comer terra. Mas nós não sabemos, pensar do ponto de vista biológico ou zoológico, a Bíblia não diz. Nós não sabemos como era a serpente do Éden. Se era parecida com a que nós vemos hoje, nós não sabemos. O que eu sei é o seguinte, devia ter só um tipo, né? Porque quando Noé entrou na arca, ele não levou lá as 500 espécies de serpentes que existem. Ele levou uma. Depois, essa uma se reproduziu, levou um casal, né? Uma não, um casal. Esse casal foi reproduzindo, reproduzindo, e se adaptando, formando diferentes
tipos de serpentes, com veneno e sem veneno. Isso é adaptação, não é evolução. Isso é adaptação. Tanto é que hoje já sabe que os vírus tiveram um efeito muito importante nisso tudo, porque você tem um cachorro no deserto africano, ele é um tipo de cachorro adaptado para viver no deserto africano. Daí você tem um outro cachorro lá no Alasca, que ele é um cachorro adaptado para viver no gelo. Os dois são cachorros. Mas como é que aconteceu essa adaptação? Hoje já se sabe que os vírus alteraram o DNA desses animais. Porque hoje, inclusive, existem tratamentos de, como é que eles chamam? São tratamentos que mexem com o DNA. Então a pessoa nasce com uma doença, um defeito congênito, e aí não sara nunca, não cura, não. Daí eles fazem um tratamento no gene da pessoa. Não vou falar que não sou médico agora, mas tem alguma. Eu acho que eu já escrevi sobre isso e já publiquei um vídeo sobre isso, sobre o papel. Eu acho que o vídeo chama-se até se foi Deus quem que criou o coronavírus. É, procure lá. Deus criou o coronavírus. Mário Persona. Por que Deus criou o coronavírus? Deixa eu ver se foi nesse que eu falei. Pá, 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 pá. Eu acho que é esse que eu falo das mutações que são feitas, que foram criadas por meio de vírus, né? Porque hoje existem os tratamentos genéticos que chamam. Ver se eu acho aqui. Depois, quem quiser procurar, pesquisa por que Deus criou o coronavírus, Mário Persona. Deve ter lá eu falando sobre essa questão dos animais também, das adaptações, das mutações que aconteceram graças aos vírus para adaptar os animais às diferentes regiões do planeta. Irmãos, como proceder além da oração quando o esposo não tem esse zelo, esse cuidado, principalmente no cuidado afetivo e emocional com a esposa? Bom, começa lá atrás, né? Então, quando uma pessoa conhece uma outra pessoa, por exemplo, o rapaz conhece a moça conhece o rapaz. Primeira questão, é uma pessoa convertida? Ah, não é, mas é tão boa, tal. Então, uh-uh, vai dar problema. Pode não dar. Deus pode, na sua misericórdia, converter a outro, mas não vá por esse lado aí que muita gente se estrepou. Então é muito importante pensar isso. Primeiro passo, se unir a uma pessoa cristã, salva por Cristo, que tem temor das coisas do Senhor. A outra coisa, daí é a coisa prática. Como é que essa moça trata os pais dela? Veja como é que ela trata os pais. Ou como que esse moço trata a mãe dele, o pai e a mãe dele. Porque se trata que nem um cavalo, vai ser cavalo também depois, porque a hora que passar aquela paixão, paixonite do começo do casamento, o cavalo vai voltar à vida. Eu me lembro até um colega de empresa, né? Nós trabalhamos juntos, e a esposa dele traiu ele, largou, foi com outro cara, tá? Ela largou ele com 3 meninas, eles tinham, e ele cristão, cristão. E ele ficou desesperado e tal, daí ele começou a sondar o mercado, né? Para ver se ele encontrava uma esposa, porque ele era jovem, ele tinha acho que 30 anos, eu acho, tá, 30 e poucos anos. E
E então, aí um dia ele foi, começou lá com um namorico com uma colega lá da empresa, né? E ela convidou ele para jantar na casa dela. E ele de uma família cristã, evangélica e tal. Ele voltou no dia seguinte e falou assim: Mário, Deus me livre, eu nunca vi aquilo. A mesa do jantar parecia um ringue. Todo mundo brigava, xingava palavrão, a moça xingava a mãe xingava o pai. Eu nunca tive isso na minha casa, nunca vi essas coisas. Então ele já tomou um baque ali, né? Não foi adiante, claro, não foi adiante. Então, muitas das coisas que acontecem depois do casamento nada mais são do que frutos que começaram a brotar lá atrás, que já a sementinha já tinha lá atrás. Então, é muito, muito importante observar o antes. Agora, depois é confiar no Senhor, para que o Senhor possa mudar o coração do marido, né? Nós temos um exemplo, depois quem puder, leia a história da... Como é que era o nome dela? Aquela de Davi. Ah, me ajude aí que eu não vou lembrar. Ah, ela... Batseba? Não é. Não é de Davi. É Davi. Davi, como é que era? Depois ele acaba se casando com ela. Ficou viúva, que o esposo teve infartou. Isso, exatamente. Como é que era o nome dele? Ele tem um nome, o nome de homem mau, ele tem um nome. Ah, eu esqueci onde é que está essa história. Fica a lição de casa aí, procura aí. Que, o cara, ah, que ele tratou mal, acho que os servos de Davi, alguma coisa assim, e depois ele acaba morrendo, né? Ele acaba morrendo. Mas o senhor tem misericórdia para tudo, porque muitos casos em que o marido era um tranqueira, aí se converte e vira uma joia preciosa, sabe? Nada é impossível para o senhor. Mas tem que crer, tem que confiar, tem que esperar. O Mário era o Nabal, o marido dele. Nabal, exatamente, Nabal. Cadê o Nabal na Bíblia? Deixa eu achar já o Nabal aqui, eu já encontro o Nabal. Ele era o marido de Abigail, né? Abigail, isso, que é um nome muito bonito, inclusive. 1 Samuel, capítulo 25. Então, lição de casa, leiam a história e procurem lembrar depois o nome, Nabal e Abigail. 1 Samuel, capítulo 25. Então, é uma lição muito importante aqui, vendo que mesmo essa mulher que sofria tanto, né, com aquele marido, e naquele tempo não tinha muita escolha não, viu? A mulher tinha que casar com quem o pai mandasse. Não é que nem hoje, não. Aliás, não faz muito tempo, que em alguns países ainda é assim, viu? Você vai em alguns países, por exemplo, países árabes, na China, a Índia, a mulher já é escolhida para o filho muito antes. Teve até um caso, anos atrás, teve um caso, porque num país árabe a mulher não pode mostrar o rosto, né? Ela tem aquele véu que cobre o rosto. Teve um caso uma vez, um casamento, não sei se foi na Arábia Saudita, um desses países árabes, e o cara casou, foi para a lua de mel no apartamento do hotel e pulou pela janela, porque a hora que ela tirou o véu do rosto, o cara pulou pela janela. Ele preferiu suicidar, porque de tão horrível que a mulher era. Ele não podia ver antes, né? Podia ver antes. Então, aí é complicado. Mário, Oi. a irmã que fez a pergunta, ela colocou aí que está se referindo a casal cristão. O marido, ele tem que, se ele é cristão, a responsabilidade dele é maior. E se ele não está amando a esposa como deveria, vai ter consequências.
O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. O Senhor castiga quem Ele ama. Veja que né, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso não está falando depois que morre. Isso está falando nesta vida. Então, a pessoa que semeia maldade, que semeia desrespeito, eh, passou um carro barulhento aqui de novo. Essa pessoa vai colher. Então, quem está tratando mal sua esposa, quem está desrespeitando sua esposa, saiba que vem o troco depois, viu? Vem o troco. Então, a esposa só cabe orar e esperar. Quer povo que foi mais infiel ao Senhor do que o povo de Israel, e ele está até hoje aguardando esse povo se converter. Até hoje. Ainda não se converteram. E todo Israel será salvo. O Senhor está pacientemente aguardando Israel se converter. Olha que coisa. Irmãos, mais alguma coisa? Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Ah, tinha um escrito aqui, Abigail e Nabal, eu não vi. Tinha visto. Bom, acho que é isso. Fecha a conta por hoje, né, Mário? Fecha a conta aí. Tira Tá uma vendo, notinha. Eric? Tira uma notinha acima do valor aí. Aí é com o Eric. Ouviu, né, Eric? Pode deixar que depois eu mando o Pix. Certo, irmão. Esse negócio de Então, Mário, tirar nota acima do valor, eu estava uma vez no. Sempre acontecia, eu trabalhava no banco e sempre eu viajava e eu odiava quando tinha que viajar com outros colegas, porque quando ia no restaurante, eles queriam todos pedir nota acima do valor, porque a gente tinha um limite até quanto podia gastar. E o limite era alto, né? E então os caras pediam a nota lá em cima, gastou bem menos, mas pedia lá no topo do valor para depois pegar o dinheiro. Eu pedia sempre no valor, e aí me vaiavam na mesa do restaurante, lá os caras ficavam loucos da vida, porque quando voltava depois para São Paulo, o banco comparava, né, as despesas. Poxa, o Mário gastou 100 para almoçar, esse aqui gastou 500, como é que pode, né? Então, pegava mal para eles. Mas eu me lembro uma vez que eu fui em Cabo Frio, e eu estava como motorista do banco. E aí fui almoçar, ia almoçar, daí eu falei para o motorista, falei assim, ó, vamos comer comigo, que eu pago o seu almoço, porque o meu valor dava para pagar um almoço dele também, porque eu tinha um valor muito alto, né? Vamos lá comer um peixe comigo e tal. Ah, não, seu Mário, eu vou no boteco ali, ó, eu como um bolinho, pego uma nota bem grande e pego esse dinheiro lá. Aí eu peguei, fui, almocei e tal, e eu vi ele esperando no carro lá, dava até dó, falei, puxa vida, o cara comendo bolinho no carro lá. Aí na viagem de volta, falei, e aí, então, comeu o seu bolinho lá? Ô, peguei até uma nota boa, aqui, ó. Ele tirou a nota, eu olhando, eu falei assim, puxa vida, mas você comeu um bife que tava uma sola? Mas por quê? Aqui está escrito sapataria na nota, é nota de sapataria. O boteco acho que tinha um talão velho de nota, era nota de sapataria. Eu falei assim, isso aqui o banco nunca vai ressarcir você de jeito nenhum. Você comeu um almoço e mal comeu um bolinho e não vai receber nada. Mas é isso aí. Ó, alguém vai orar aí, né, para a gente encerrar? Só uma coisinha, parou aqui em Efésios 5:29, né? Efésios, isso é. Vamos começar do 30 na semana que vem. Beleza. Tivemos aqui, mas eu acho que não. Vai ser a última, viu? Tomara. ok, irmãos.
vou estar pedindo para a irmã Adriana estar tirando a gravação. Graças ao Senhor, mais um estudo, né? Aí, Eric, você, por gentileza, agradece?